Oi, gente, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. Vou colocar aqui o tema, que a gente hoje vai falar sobre ansiedade social e autoestima. Tô colocando aqui. Vou fixar o tema. Venham comigo. Convidem os amigos, eu acho que esse bate-papo sobre ansiedade social vai ser excelente. Quero, antes de começar, já pedir desculpas para vocês por um detalhe, gente. Eu tô numa crise de rinite terrível. Boa noite, Eliana. Tô muito ruim. Boa noite, Rita. Tô numa crise de rinite péssima. Boa noite, Poliana. Tô com o nariz até inchado, tentei dar uma maquiada aqui pra dar uma disfarçada. Eu quase desmarquei a live, porque eu não tô boa hoje. Muito com uma crise. Boa noite, Celeste. Então tenham paciência comigo se eu tiver uma crise de espirro daquelas. Já tomei N medicamentos, mas ainda não tô boa. Boa noite, Marise. Boa noite, Cida. Todas bem-vindas aqui. Oi, Mary. Boa noite. Vamos conversar hoje sobre esse tema. Eu adoro falar sobre ansiedade social. É um tipo de ansiedade muito prevalente. Muita gente sofre com ansiedade social de diversas formas. E principalmente a gente falar de ansiedade social e autoestima, eu acho que vai ser muito bacana. Ai, gente do céu, só tem que melhorar aqui que tá demais. Eu tô ruim hoje, viu? Nossa Senhora. Quando a alergia ela vem com força, é difícil. Como é que vocês estão nessa quarta-feira? Espero que melhores do que eu. Porque realmente, ansiedade social terapia ajuda muito a melhorar. Com certeza, Juliana, é o principal recurso que a gente tem. Gente, aí já pensando, né, a terapia, a medicação, às vezes ela é necessária, né, nos tratamentos de ansiedade, de qualquer tipo, mas a terapia é a principal ferramenta. A terapia é a principal ferramenta. Tema maravilhoso. Pois é, Poliana, eu adoro falar sobre isso e vou trazer aqui para vocês vários aspectos da ansiedade social que pouca gente conhece e que é super importante da gente falar. Eu só vou esperar mais um segundinho aqui para vocês irem chegando, porque aí eu vou tirar os comentários, faço a live e aí abro pra gente responder pergunta. Boa noite, Marina. Ai, Marina, eu vi que você me mandou direct. Eu não te respondi, mas eu vou te responder, tá? Eu atendi a tarde inteira, um paciente atrás do outro. Não tive tempo de responder os directs, mas eu vou tentar, tá bom? E é isso, gente. Eu acho que eu já vou fechar aqui em respeito a quem chegou na hora. Quem for chegando, vai entrando, vai se chegando aqui com a gente, que o bate-papo vai ser muito bom. Eu vou fazer várias distinções aqui entre ansiedade, timidez, pessoas introvertidas e tudo mais. Então, vou compartilhar, minha filha. Isso aí, Flor, compartilhe. E aí anotem as dúvidas no decorrer da live, porque eu sei que enquanto eu falo as dúvidas surgem, e aí depois quando eu abro vocês não lembram mais porque já vieram outras questões. Então anotem as dúvidas que vocês forem tendo, que aí ao final da live eu vou abrir para perguntas e a gente vai conversar. Que bom, Edna, que tá tudo bem. Tá? Vou fechar aqui então os comentários pra gente iniciar aqui o tema. Desativar comentários. Agora aparece bastante a minha camisa colorida no modo Harry Styles, que minhas filhas falam. Então vamos lá, gente. Falar sobre ansiedade social é super importante porque ela vai tocar alguns pontos que é comum a todos nós, né? Não é necessário sofrer de ansiedade social para entender algumas situações que eu vou trazer aqui. E é sempre importante, né? A ansiedade ela pode aparecer de diversas formas. E um pouco de ansiedade social quase todo mundo tem, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês quais são as diferenças e como entender quando é patológico, quando que eu preciso tratar.
Bom, primeira coisa, ansiedade social é o que a gente chamava de fobia social, né? Antigamente a gente chamava de fobia social, mas houve uma nova classificação dentro da psiquiatria e eles começaram a chamar de ansiedade social porque é um tipo de transtorno de ansiedade. A pessoa apresenta sintomas ansiosos diante de situações de interação social, especialmente o que eles chamam de ansiedade de desempenho, né? Quando a pessoa está desempenhando algum tipo de atividade ou quando ela está sendo observada, né? A ansiedade social, ela é ligada especialmente a um profundo medo do julgamento do outro. É um medo excessivo sobre o que vão pensar da gente. E isso tem relação direta com uma autocrítica excessiva. Eu tenho muito medo do que vão pensar sobre mim, porque eu mesma penso coisas terríveis a meu respeito. E aí é como se outras pessoas pudessem, como se eu pudesse me revelar a partir de quem eu sou e das situações, e as pessoas perceberem aqueles defeitos que eu acredito que eu tenho, né? Então, na verdade, esse medo de julgamento é uma projeção que a gente faz de uma autocrítica excessiva. De repente, eu acho que eu não sou tão inteligente assim, então quando eu for apresentar um trabalho, eu tenho receio de que as pessoas percebam que eu sou uma burra. Então, a autocrítica, ela é muito associada com esse medo do julgamento. Por isso que a autoestima, ela fica ali coladinha nas questões de ansiedade social. Normalmente, as pessoas com ansiedade social, elas têm uma autoestima muito frágil. E qualquer crítica vai cair como uma bomba. E aí eu quero trazer para vocês algumas situações. Primeiro, então, qual é a diferença com timidez, por exemplo? Eu sou uma pessoa tímida. Timidez é uma coisa muito comum. A diferença que a gente sempre tem que avaliar é o tanto de prejuízo que isso vai trazer para sua vida. A pessoa que é tímida também pode, né, a timidez se tornar um problema dependendo da situação que a pessoa esteja. Mas uma diferença importante que eu percebo, né, se é que a gente consegue separar tão didaticamente, mas a timidez, por exemplo, a pessoa chega numa festa, ela é tímida, aí ela fica desconfortável, né? Festa estranha com gente esquisita, né? A pessoa fica ali meio desconfortável na situação, só que a timidez, ela tende a ir se dissolvendo, né? Na medida que a pessoa vai estando ali, vai ficando mais familiar aquele ambiente, aí encontra um conhecido aqui, outro ali, a timidez tende a ir diminuindo na medida em que a pessoa fica ali na interação social. A ansiedade social, ela tende a ir aumentando. A pessoa que sofre de fobia social ou de ansiedade social, é a mesma coisa. Quando ela está em interação social, ela vai piorando. Ela fica naquele desconforto antes do evento, né? Vamos supor, a pessoa tem ansiedade social e ela tem que apresentar numa reunião de trabalho. Ela vai sofrer 15 dias antes daquela reunião, ela vai sofrer muito durante e vai sofrer muito depois. Ela vai ficar ruminando tudo o que aconteceu. A pessoa tímida, ela fica tímida naquela situação. Ai, meu Deus, né? Tipo, eu tô indo pra festa, eu sou tímida, eu tô com vergonha. Se eu chegar lá e não encontrar ninguém, se eu ficar sozinha, né, a pessoa fica desconfortável. Mas na medida em que a festa vai rolando, a pessoa vai ficando um pouco mais confortável. Então, essa é uma diferença significativa. A pessoa que é tímida, normalmente ela começa uma reunião, aí quando vê que a coisa está desenrolando, ela vai relaxando e a coisa flui. A pessoa que tem ansiedade social não chega nesse ponto de fluir. Ela inicia a reunião e aí de repente ela começa a suar, aí faz aquela pizza de suor debaixo do braço, ela começa a tremer, ela começa a gaguejar, ela vai tendo, fica vermelha, né? A pessoa vai apresentando alguns sintomas e um dos grandes medos da pessoa que tem ansiedade social é que outras pessoas percebam que ela está ansiosa. Essa é uma coisa também, né? A pessoa sofre com medo de que percebam que ela tá ansiosa. Ah, eu vou parecer ridícula, vão achar que eu sou frágil, vão achar que eu não sou uma boa profissional, vão achar que eu não sei falar, vão achar que eu não domino o assunto. E aí a pessoa começa a fantasiar um monte de coisas e achar que tá todo mundo percebendo que ela tá ansiosa. E ela passa a ter medo de passar por esse papel, né? Eu não quero que as pessoas percebam que eu tô sofrendo de ansiedade. E é claro que isso aumenta a ansiedade, faz o sofrimento ficar ainda maior, né? As pessoas que suam vão suar ainda mais, a pessoa que treme vai tremer ainda mais, a pessoa que gagueja não vai conseguir falar e por aí vai.
Então essa distinção é bem importante. Uma outra, e a ansiedade social, ela pode aparecer em algumas situações muito inusitadas, né? A pessoa que tem ansiedade social, ela tem medo de ser vista, de ser observada. Então muitas vezes ela tem medo de... Ela fica ansiosa se ela for escrever na frente de alguém. Ah, mas isso não tem grande importância, é só não escrever. Depende, se você tem que assinar um contrato, você está diante de outras pessoas e aí a pessoa começa a tremer de vergonha, de desconforto de estar naquela situação, né? Parece uma coisa estranha, mas não é incomum, tá? Na ansiedade as pessoas não terem medo de escrever na frente de outras, terem medo de comer na frente de outras pessoas, não conseguem comer ou beber na frente de outras pessoas. Eu vou trazer até um caso, eu lembro de uma adolescente, aliás, é muito comum, tá, gente? A ansiedade social começar na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta. Normalmente, quando a pessoa já é mais velha, essa ansiedade social tende a diminuir. Mas, uma vez eu atendi uma adolescente, na época que eu trabalhava no posto de saúde, eu lembro dela até hoje. E ela veio com essa queixa. Ela tinha medo de comer na frente dos outros. Ela não conseguia comer na frente de ninguém. Aí, aparentemente, não parece ser nada tão grave, do tipo, você tem vergonha de comer na frente dos outros, é só não comer. Gente, a nossa vida social, ela gira em torno de comida, né? Ela gira em torno, as reuniões sociais, os encontros, as saídas, tudo envolve comer. Então, desde, tadinha, eu morria de dó, ela comia o lanche dela na escola trancada no banheiro. Pra vocês terem, olha que nojo, você comer dentro do banheiro de uma escola. Mas era o único lugar que ela conseguia comer. Ela tinha que fazer trabalho na casa de uma amiga. Já aconteceu dela ficar... E detalhe, ela sente fome, tá? Ela só não tem coragem de comer na frente dos outros, mas ela morre de fome. E já aconteceu dela ficar, tipo, um dia inteiro na casa de uma amiga e não conseguir comer. Né? Ela não conseguia dormir na casa das amigas, o que é muito típico das adolescentes, né? De quererem dormir uma na casa das outras, né? Principalmente as meninas têm muito isso. E ela não conseguia participar dessas situações, porque se ela dormisse na casa de alguém, como que ela ia fazer? Como é que ela ia comer? Gente, só um minutinho, desculpa aqui. Ai, falei pra vocês que minha rinite hoje tá tô ficando quase sem voz. Então, o comer na frente dos outros é uma limitação muito grande na vida. Se você tá no teu emprego e você não consegue comer na frente dos outros, as pessoas costumam almoçar juntas. As pessoas, elas comem juntas, né? Isso faz parte da socialização. É um momento muito importante de socialização, o momento das refeições, né? Eu lembro que ela falou que ela estava até saindo com o menino uma vez e tal, e aí eles estavam no shopping juntos e foram numa praça de alimentação. E aí ela já entra naquele nervosismo extremo, ela não conseguiu comer e lanchar com o menino. Então, olha o tanto de impacto que isso causa na vida. É o medo de comer na frente do outro. Tem um tipo também, tem pessoas que não conseguem falar em público, né? Esse é um tipo de ansiedade social muito comum. Poucas pessoas ficam confortáveis em falar em público, né? Essa é até uma qualidade admirada, porque não é todo mundo, a grande maioria não consegue. Porém, quando isso é uma ansiedade social, é uma coisa muito, muito grave, né? Por exemplo, apresentar um trabalho na escola. É muito comum o adolescente não conseguir apresentar um trabalho na escola. Chega na frente ali na hora que vai falar. A pessoa quer falar, ela estudou, ela se preparou. Na hora que ela vai começar a falar, não consegue. Aí às vezes tem crise de choro, aí se sente mal, tem que se afastar, enfim, né? A pessoa tem sintomas físicos, né? Os transtornos de ansiedades, eles costumam ter muitos sintomas físicos, né? De taquicardia, tremores, suar, enfim, né? Ter sensação até de desmaio. Tem gente que tem dor de barriga, né? Daquela dor de barriga violenta. Tem gente que fica enjoada. A pessoa realmente se sente muito mal. Na ansiedade de desempenho, acontece muito em meios de trabalho. Eu passei 5 anos, né, na minha vida profissional fazendo consultoria para a Caixa Econômica. Eu fazia parte da consultoria, a gente fazia avaliação de promoção, para promoção sei lá, de analista para gerente, de gerente para gerente geral e por aí vai. Eu lembro uma vez que eu peguei um candidato, né, que era um empregado, eles chamavam assim na Caixa, empregado. Ele já era um empregado da Caixa e estava passando pelo processo seletivo para promoção.
E aí a gente tinha várias situações, né? Tinha dinâmica, eles tinham um momento que eles tinham que apresentar um plano de trabalho, depois tinha uma entrevista individual, enfim, eram 2 dias, né? Era um processo bastante extenso. E aí teve um funcionário lá, um empregado, como eles chamam na Caixa, que era muito competente, muito bem indicado e tudo mais. Quando ele foi apresentar, ele ficou tão nervoso, ele gaguejava, ele tremia segurando o papel. Gente, que dó que eu fiquei, que situação horrível, né? Porque você vê que a pessoa tá num nervosismo tão grande que aquilo, quem tá do lado sente aquela dor junto, né? É muito, e eu fiquei com muita pena, né? Aí eu acho até que ele acabou passando, porque ele era uma pessoa extremamente competente e as pessoas sabiam que ele tinha esse tipo de ansiedade social, né? Então olha que coisa incrível, né? O tanto que isso pode impactar. Nesse caso, a empresa era muito acolhedora, né? Mas nem sempre isso acontece. Pode acontecer da pessoa não conseguir ser promovido ou até perder emprego, perder oportunidade de crescimento profissional, pode perder oportunidade até no colégio, por exemplo, né? O adolescente que não consegue se apresentar pode ter prejuízos na nota, prejuízos ali no seu desempenho acadêmico, porque tem algumas atividades acadêmicas que a pessoa não vai conseguir desempenhar. Então, e pior que a ansiedade, como toda ansiedade, ela se retroalimenta, né? Quanto mais você chegou lá na frente, eu vou conseguir. Aí quando você chega lá na frente, dá aquele pânico e você começa a passar mal. Aquilo é um alimento para você da próxima vez não conseguir, porque você vai lembrar e aquilo vai desencadear crises de ansiedade frequentes. Tem um tipo de transtorno de ansiedade que eu acho que ele é considerado um transtorno de ansiedade, que é o mutismo eletivo. Eu já falei uma vez de uma paciente que eu peguei com mutismo eletivo quando eu era estagiária. No mutismo eletivo, a pessoa fica num estado de ansiedade tão grave que ela não consegue falar em alguns ambientes sociais. Não é em todos, por isso que é eletivo. A pessoa, em algumas situações sociais, não consegue falar. Olha o nível de sofrimento que isso causa, que isso gera, né? E eu tive uma paciente assim, eu já até relatei o caso dela, mas eu vou trazer novamente, porque não é um diagnóstico tão comum. E olha que eu trabalhei no serviço público 8 anos e a gente recebia zilhões de pacientes, né? E trabalho na polícia também, que é praticamente um serviço público há 13 anos, sei lá quanto tempo que eu tô, 13 anos. É claro, não é um sintoma tão comum, por isso que eu lembro dessa paciente, porque era na época que eu era estagiária lá na UF, e ela era uma colega de faculdade, né? A gente, quando é estagiário na UF, a gente atende a comunidade em geral, mas nossa comunidade de pacientes é muito aluno da UF, de outros cursos e tal. E ela fazia um curso na UF, nem me lembro de quê. Eu lembro do nome dela, lembro dela como, fisicamente muito, porque ela me marcou muito. E ela chegava na terapia dela, ela não conseguia abrir a boca. Ela ficava sentadinha assim, ó. E ela era muito magrinha, eu lembro de observar o movimento da garganta dela assim, ó. Sabe quando você vê que a pessoa parecia que estava engolindo, assim, uma pedra, assim, coitada. Ela ficava aquele pescocinho dela assim, aí eu pensava, ela vai conseguir falar. E ela não conseguia. E o que era mais interessante, ela não faltava. Ela não faltava, ela era extremamente pontual, ela vinha no atendimento dela e não conseguia abrir a boca. E eu ficava naquela, né, estagiária ainda, sem experiência, tentando conduzir aquela situação e não sabia mais o que fazer, até que eu tive o insight de pedir para ela escrever. Eu começava a desconfiar, gente, o que essa menina tem? Será que ela tem algum déficit cognitivo? Será que ela tem algum nível de autismo? Qual será a questão dela? Por que ela não consegue falar? Eu achava que ela tinha algum tipo de transtorno maior. Quando eu comecei a me comunicar com ela por cartas, na época ela escrevia, ela não escrevia na minha frente, ela levava na sessão seguinte. Eu lembro que eu numa sessão, falei com ela, você quer escrever? Porque eu preciso, para eu poder te ajudar, eu preciso entender o que está acontecendo. E como ela não conseguia falar, eu falei, eu não estou conseguindo entender, mas como ela está vindo, você entende que ela precisa daquele atendimento. E eu pedi para ela escrever. Na sessão seguinte, ela veio com papel assim dobrado. Quando eu abri, era de umas 2 folhas, frente e verso. E ela falando. Gente, ela falava demais. Uma pessoa extremamente inteligente, elaborada, com raciocínio bem elaborado. Ela tinha ansiedade social. E ela tinha mutismo eletivo. E olha que coisa interessante, ela fazia teatro. Ela conseguia no teatro falar, mas na terapia dela não. E não só na terapia, né? Ela dentro de sala, enfim, ela tinha alguns ambientes
onde a ansiedade social dela ficava muito intensa e ela não conseguia falar. Então, olha o nível de prejuízo. A ansiedade social, quando é nesse nível, né, de um mutismo eletivo, de uma ansiedade muito extrema, ela pode levar a pessoa até a ficar deprimida, né? Ela começa a trazer muito prejuízo para a vida, pode impactar a vida da pessoa extremamente, né? Não só no desempenho acadêmico, no desempenho profissional, como também até nas relações pessoais. Como que uma pessoa, como é que um adolescente que sofre de mutismo eletivo vai se relacionar? Então, gente, isso traz muito, muito, muito sofrimento. Quando é nesse nível grave, né, a pessoa precisa fazer um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né, ou tomar um antidepressivo normalmente, para dar uma ajudada nesse nível de angústia tão insuportável. E aí, deixa eu só ver aqui, gente, que eu fiz algumas anotações. E aí, o que isso tem a ver com a autoestima? Ah, e só para fazer uma distinção aqui rápida, que também é comum da gente confundir, isso que eu tô dizendo pra vocês, né, eu expliquei no início, timidez, agora ansiedade social, nenhuma dessas duas situações é igual a pessoa introvertida. O que é a pessoa introvertida? A pessoa introvertida, existe introversão e extroversão, que são traços de personalidade. A pessoa que é mais extrovertida, ela é aquela pessoa que precisa se relacionar, que ela se sente melhor quando ela está em relação com outras. É aquela pessoa que na pandemia sofreu horrores. Ah, eu preciso ver gente. É aquela pessoa que, para relaxar, eu tenho que encontrar as pessoas, eu quero ver gente, eu preciso conversar, eu preciso me relacionar. Aquilo é uma pessoa que... a pessoa extrovertida, ela se abastece nas relações. A pessoa que é introvertida é o oposto. A energia dela é mais para dentro. É aquela pessoa que se desgasta emocionalmente nas relações. Ela precisa ficar de vez em quando mais quietinha. Ela precisa se recolher para... É aquela pessoa que interage, tá ali nas interações e tá tudo bem. De repente, quando ela fica muito cansada, eu tenho que ir para casa, fica quieto, sabe? Dar uma zerada aqui, voltar a me restabelecer. Ela precisa alternar esses momentos, porque estar em relação é um gasto energético muito grande para ela, né? Ela precisa se recarregar mais sozinha. A pessoa introvertida, ela não é tímida. A pessoa introvertida, ela não tem ansiedade social. A pessoa introvertida, ela precisa mais desses momentos de estar sozinha. É uma escolha. A pessoa tímida, ela não fica sozinha por escolha. Ela tem desejo de estar em relação, mas ela não consegue, porque ela tem vergonha, porque ela é insegura, né? Ela não se sente confortável. A pessoa com ansiedade social, ela sofre muito, né? Antes, durante e depois. A pessoa com ansiedade social, ela tem um sofrimento prévio muito grande, né? Ela sofre por antecipação, como qualquer situação de ansiedade. O sofrimento é anterior, né? Muito antes do evento acontecer. Ela sofre durante e ela sofre depois, né? Depois que passa a situação, ela fica... Ai, gente. Ela fica ruminando. Ai, será que eu falei? Será que eu não fui inadequada? Será que eu fui ridícula? Será que as pessoas entenderam? Será que eu fui clara? Ela fica repassando tudo que ela viveu, ela fica repassando mentalmente. Então ela tem esse sofrimento extenso, que não tem nada a ver com a pessoa introvertida. A pessoa introvertida, ela só precisa... Ela é mais reservada, ela precisa preservar um pouco da intimidade dela, ela precisa ficar quietinha de vez em quando. Isso é uma característica, não é um defeito e não gera sofrimento, né? Assim, se ela souber dosar, né? É importante quando a pessoa percebe... eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco mais introvertida. Já fui muito tímida também, nunca tive ansiedade social, mas timidez sim. E de vez em quando essa timidez ainda me aparece, né? Quando eu tenho que chegar num lugar onde eu não conheço ninguém, né? Eu sou uma pessoa que sou mais recolhida, eu não sou muito simpática, né? Não é porque eu seja antipática, mas eu sou uma pessoa mais reservada. Então, a gente saber como a gente funciona na vida é super importante, né? Porque as pessoas confundem, né? A pessoa introvertida com a pessoa tímida. Não, nem toda pessoa introvertida é tímida. E nem todo tímido é introvertido, né? Pode coincidir, mas não é uma coisa só. Não é a mesma coisa. E aí, qual é a relação disso com a autoestima? Ai, gente, a gente sempre tem muito receio, né? Todo mundo quer pertencer. O ser humano é um ser social. A gente fala isso sempre. E eu trago pra vocês
alguns dados da psicologia evolutiva que explicam um pouco essa nossa necessidade de ser aceito em grupo. O ser humano, eu já falei isso, mas eu acho que é sempre importante, sempre tem gente nova. A gente evoluiu enquanto espécie porque a gente se agrupou. O ser humano, ele não é por natureza um ser que se mantém sozinho, né? A gente por natureza não tem garras, não tem dentes, não tem uma pele que protege tanto, não tem, né, uma força, uma compleição física muito grande. A gente lá, sei lá, na época lá, sei lá, que você era... tava lá na savana, na África, se você estivesse sozinho, mesmo que você fosse muito inteligente, sei lá, o Einstein, ele iria morrer, né? Porque os outros animais são mais fortes do que a gente, nós seríamos presas fáceis. O ser humano se agrupou, né? E esse coletivo, ele é protetor. O ser humano, ele anda em grupo, ele precisa pertencer, né? Quando a gente pensa lá na pré-história, o humano que não era agrupado, por algum motivo criou um problema ali naquele grupo e ele era excluído. Quando ele era excluído, ele morria. Ele era entregue à própria sorte. A chance dele sobreviver sozinho era muito baixa, né? O ser humano, ele evoluiu como espécie a partir desse agrupamento. Então isso explica um pouco essa nossa necessidade de pertencimento a um grupo, né? Por que eu tô falando isso? Pra gente entender por que a gente quer ser bem visto, porque a gente quer ser bem avaliado pelos nossos pares. A gente tem essa necessidade de aceitação no grupo, segundo a psicologia evolutiva explica, por essa questão, né, de no passado ser excluído de um grupo era a morte certa. Então a gente busca esse pertencimento e a gente continua buscando até hoje. A gente quer pertencer, né? Principalmente, por isso que a ansiedade social aparece muito na adolescência. Na fase da adolescência é aquele momento que você está construindo tua identidade, você precisa se sentir aceito pelo seu grupo. É muito cruel para um adolescente não se sentir pertencendo a algum grupo. Então, esse medo desse julgamento, ele vem dessa necessidade de aceitação. É claro que a gente sempre quer ser aceito em algum nível, né? Todo mundo quer... Ai, gente, desculpem, essa é minha alergia. Só um minutinho mais uma vez, só um minutinho. Ai, gente, desculpem, mas essa minha alergia acaba comigo. Se vocês soubessem o mal-estar que eu tô. Mas enfim, ninguém quer saber, né? Vamos lá. Essa necessidade de pertencer a algum grupo, essa necessidade de ser aceito, a gente traz, né? A gente traz esse registro, né? No nosso cérebro ele ainda é muito primitivo, apesar de tanta evolução. Então a gente sempre quer ser bem visto, quer ser bem avaliado. Isso é normal, né? Quem não quer? Isso aí é da vida. O problema é quando isso toma uma dimensão determinante pra mim. E isso acontece, né? De ser uma coisa tão determinante quando a minha autoestima é muito frágil ou muito baixa. Quando a minha segurança, né, quando eu sou muito insegura. E hoje em dia, né, atualmente, nessa sociedade de redes sociais, onde a gente valoriza tanto a imagem, o que vão pensar, onde outras pessoas, onde a gente tem um acesso gigantesco a um mar de pessoas que a gente não tinha antes. Antes a nossa preocupação era se aceitar ali no nosso colégio, no nosso bairro, no nosso ambiente de trabalho. Hoje, o ambiente é gigantesco, né? A gente tem milhares de pessoas, tanto que eles tiraram, lembra que antigamente no Instagram o like aparecia, a quantidade de like e dislike, eles tiraram isso, porque isso estava sendo terrível para as pessoas. Você podia ter 50 likes, se você tinha um dislike, aquilo já fazia um mal para a autoestima e para o ego, que a pessoa ficava num sofrimento. E eles tiraram esse recurso, né? Você tem a opção de não colocar. Porque as pessoas ficavam vendo que você teve poucos likes, ou que você teve algum dislike. E aquilo era uma forma de dar uma nota para quem você é. Olha que loucura, né? Então, olha o quanto que isso pode agravar pessoas que sofrem de ansiedade social, né? Se você tem uma autoestima frágil, tem ansiedade social, se sente desconfortável, tem medo de ser avaliado, e hoje a gente vive numa sociedade que dá nota para você, através de quantos likes tem na tua foto, através de quantas mensagens e sei lá mais o que. A gente tá o tempo todo querendo ser avaliado e aplaudido. Isso é muito adoecedor, né? A gente começa a se tornar escravo disso e a autoestima, ela acaba sendo essa autoestima frágil que depende dessa validação externa o tempo todo,
né? O problema é que vem validação, mas vem também a invalidação. E se a gente ficar o tempo todo refém do que pensam sobre a gente vai viver frustrado e infeliz. Até porque a gente sempre vai dar um holofote maior para quem criticou do que para quem elogiou. Né? Isso é um exercício que a gente precisa fazer muito grande. E falo até eu, né? Se eu recebo 99% de elogios e comentários positivos. Quando vem um comentário negativo, eu fico... né? Às vezes eu me deixo capturar um pouco por isso. E aí eu aprendo, não, né? Tá tudo bem. Ninguém agrada todo mundo. Nem Jesus é uma unanimidade. Como que eu, Adrianinha, serei? Né? Então, aí eu já quero trazer para vocês como que a gente pode minimizar isso. Uma coisa da gente pensar e tem uma coisa meio egocêntrica, né, da pessoa que tem ansiedade social, porque ela acha que todo mundo tá preocupado com ela, quando na verdade, eu sempre falo isso para vocês, e isso já virou até um bordão na internet que todo mundo fala, ninguém tá nem aí para você. Ninguém está nem aí. E essa é uma grande verdade. Por exemplo, você tem ansiedade social e você acha que passou por uma vergonha horrorosa. Você estava andando em frente à academia e aí tinha uma rodinha de pessoas ali e de repente você, na hora que tá passando ali pensando, ai meu Deus, vai todo mundo me olhar. Você dá uma tropeçada e cai, pá, de 4 no chão. Aí você pensa, meu mundo acabou. A humilhação veio, estou aqui humilhada no chão. Aí você levanta. Aí alguém vai falar, machucou, o outro vai dar risada. Não foi nada não sei o quê. Aí você segue tua vida. Se você tem ansiedade social, você vai sofrer com isso terrivelmente. E aí você tem que pensar, quanto tempo você acha que esse grupinho que te viu cair vai se preocupar com você? 5 minutos? Talvez um dia? Talvez na semana seguinte lembre, e aquela menina que caiu na minha frente? Gente, vai passar um mês, ninguém nem vai saber quem você é mais. Ninguém vai lembrar do teu tombo, que pra você foi a maior humilhação que você sofreu na vida. A outra pessoa não tá nem aí. Não está nem aí. Essa é a grande verdade. E a gente entender que ninguém tá nem aí é um grande alívio. Porque as pessoas não estão aqui pra te julgar. Você é só ver esses cancelamentos na internet. Ah, Gabriela Pugliese, lembra? Foi um dos maiores cancelamentos da internet. Ela continuou com milhões de seguidores, ganhando muito dinheiro e a vida dela seguiu. Teve aquele momento do cancelamento que, meu Deus, ela saiu das redes, blá, blá, blá. E a vida seguiu. Nada aconteceu, né? Assim, ela soube contornar aí de alguma forma e tá aí, inteirona. Ninguém nem lembra mais o que aconteceu, porque mesmo que ela foi cancelada, nem lembro. Carol Conká, pessoa mais odiada desse país. Carol Conká seguiu a vida dela, ninguém nem lembra mais, acha até graça. Ai, lembra, gente, quando eu odiava ela? Coitada, nada a ver. É isso, a vida segue. Né? E nós que não somos pessoas públicas, somos lá a pessoa do dia a dia, que tá ali na tua vidinha ordinária, não tem nada de extraordinário, não se liga nisso, né? A vida segue, as pessoas não estão nem aí. E aí, de maneira geral também, isso também é importante, esse perfeccionismo que a gente espera da gente, que a gente não pode errar, que a gente não pode falhar, que nós somos seres perfeitos, né? Se eu for dar uma palestra, eu não posso errar uma palavra, eu não posso ter um nível de esquecimento, porque eu estou aqui, eu tenho que ser bem avaliada, e eu acho que se eu, como psicóloga, falar isso aqui de besteirinha, as pessoas vão me invalidar profissionalmente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As pessoas se conectam com vulnerabilidade. Quando você mostra uma vulnerabilidade sua, as pessoas se conectam. Eu já falei pra vocês, por exemplo, quantas vezes eu já falei pra vocês que eu já tive ansiedade. Vocês não acham que eu sou uma psicóloga pior por isso? Nossa, ela é psicóloga e já teve ansiedade. Não teve nada disso. É o contrário. O que eu recebo é, ai, se até você que é psicóloga já teve, então eu não sou tão maluca assim. As pessoas se identificam e se conectam com você quando você mostra algum tipo de vulnerabilidade. Isso não quer dizer, não te desqualifica em nenhum nível. As pessoas não se conectam com pessoas perfeitas. Isso não existe, a gente não gosta de pessoas perfeitas. Quando a pessoa tem até brincadeira com isso, né? Sei lá, uma mulher é linda, rica, inteligente, aí você fica, não, deve ter chulé, gente, não é possível. Né? Uma mulher rica, linda, perfeita? Não. Perfeita não. Ela tem chulé, ela tem bafo de manhã, a gente começa a querer trazer um dado de realidade, porque a gente entende que não existe perfeição.
A gente entende, né? Gisele Bündchen, linda, maravilhosa, não sei o quê. Quando a coitada Gisele Bündchen tomou um chifre, todo mundo, gente, se até Gisele Bündchen foi traída, quem sou eu na fila do pão? É como se isso, né? Isso conecta mais a gente na pessoa. Ninguém acha que a Gisele Bündchen é uma ridícula porque não sei o quê. Não tem isso. Não tem isso. Né? A gente entende que a perfeição não existe. A gente não espera do outro perfeição, a gente não deseja no outro a perfeição. A perfeição do outro incomoda. Incomoda. Pensa bem. Alguém que você pensa que é perfeito, pensa, nossa, aquilo me irrita, né? A pessoa é toda boa, toda feliz da vida, não tem nenhum defeitinho ali pra gente se sentir melhor. Né? Tem até brincadeira com isso. Nossa, me conta aí um problema seu pra eu me sentir melhor, porque só eu tenho problema nessa vida. É isso. E por que que você, que tem ansiedade social, que tem autoestima baixa, acha que tem que ser perfeito para ser bem visto? Isso não é verdade. Se você for perfeito, você não vai ser bem visto. Entenda. Entenda isso e alivia teu coração com as suas imperfeições. A imperfeição humaniza a gente. Então, quando você entende isso, e entende com o teu coração, não é entender só com a mente, é que você traz isso pro teu coração. Ninguém espera de mim a perfeição. Ninguém espera de mim que eu não fale nunca. E quando a gente entende isso, a gente relaxa. Não, tá tudo bem, gente, eu errei, né? Eu sou uma aluna, eu tô aqui na frente apresentando um trabalho. Se eu errar, mesmo que alguém dê uma risadinha aqui, outra ali, tá tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas entendem e até pensam, meu Deus, se eu estivesse no lugar dela, eu ia ficar nervosa. Meu Deus, se eu estivesse no lugar dela, eu também ia me sentir assim. Então, entender isso redimensiona quem a gente é. Né? Lembra que também aquilo que você pensou, meu Deus, foi a pior situação da minha vida, só você lembra. Ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra daquele fato que você acredita que tenha sido o fato mais humilhante da tua vida. Ninguém lembra. Então, assim, entender isso, baixar um pouco o nosso ego, né? A gente acaba que tem uma coisa de um ego muito grande, de uma necessidade, né? De achar que tá todo mundo me olhando. Não, tá não, tá não. Ninguém tá nem aí. Você vai cair aqui, a pessoa vai dar uma risadinha, olhou pro outro lado. Se ela olhar, se a gente der sorte da pessoa ver, porque ela vai estar com a cara enfiada no celular dela, muito provavelmente. Porque é um mundo cada vez mais narcisista. Eu tô aqui preocupada, né? Se você entra num restaurante, acha que passou uma vergonha, falou alguma coisa, não sei o que, na hora que você olhar, o outro tá lá tirando foto do prato. Tá nem aí pra você. Não tá olhando você comer. Ainda mais hoje em dia, gente. Ou ter a atenção do outro é a coisa mais difícil que tem. É a coisa mais difícil a gente capturar a atenção do outro. Né? Então, vamos pensar nisso para aliviar um pouco essa cobrança interna da gente ter que estar sempre validada pelo outro, de que tem que estar sempre aprovada, bem avaliada. Entenda que essa autoavaliação é a mais importante. A autocrítica que não pode ser tão pesada. Eu é que tenho que me olhar e me avaliar bem. Eu não posso esperar que o outro valide quem eu sou, porque o outro já tá pensando nele mesmo, na própria vida dele, não está muito preocupado comigo. Não dependa disso. Fortaleça a tua autoestima, enfrente seus medos, né? A única maneira de lidar com isso é enfrentando, né? Como é que eu posso melhorar a minha ansiedade social? Primeiro, se for uma coisa que está realmente gerando prejuízo para tua vida, faça terapia. Você vai precisar da terapia para poder trabalhar sua autoestima, olhar um pouco para tua história, entender um pouco o que pode estar acontecendo, o que ali deu um nó, né? O que pode estar ali, o que você precisa desenvolver de ferramenta emocional para poder conduzir essa situação melhor. Pensem nisso. Vamos parar de ser tão... eu já falei isso com vocês e repito sempre, nós somos os nossos piores juízes. Não é o outro. Não é o outro. Então, a ansiedade social, ela é um tipo de transtorno de ansiedade que está junto com a autoestima, nisso tudo aqui que eu acabei de falar. E você precisa... focar em melhorar no teu crescimento pessoal, em se desenvolver, né? E isso vai minimizar a ansiedade. A gente ter um pouco de ansiedade é importante porque faz a gente melhorar, faz a gente buscar, é o que move a gente, né? Para estar super atento em ter um desempenho e tudo, mas a gente não pode ser refém da validação do outro.
E aí, gente, eu quero só aproveitar aqui também para trazer para vocês, para quem tiver interesse, eu tenho o programa Sintonia, que eu vou lançar novamente. É um programa que é uma ferramenta de desenvolvimento de autoestima super interessante. Muito, muito, muito interessante. Vai ajudar bastante, né? Se você não faz, até se já faz terapia, porque é uma ferramenta muito prática e que faz a gente conseguir dar um start aí no autoconhecimento, olhar um pouco para essas questões, fazer uma autoavaliação. São 6 módulos que vai te ajudar muito, porque ele lida com ansiedade e autoestima, exatamente o que a gente está falando aqui. Então, de verdade, o programa deve abrir aí, sei lá, meados de novembro e deve ficar aberto. Se você tiver oportunidade, faça, porque é uma ferramenta que vai te ajudar. A gente tem que parar de dar desculpas, né, para as nossas questões. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. A gente sempre vai ter isso, né? Busca a sua melhora de maneira ativa, né? O investimento na gente, na nossa vida, no nosso desenvolvimento, isso não tem preço. Aliás, tem, né? Tem preço, mas não tem valor, né, que dimensione isso. Então, no link da minha bio tem informações do programa. Eu já tive 2 turmas lá no passado, lá em 2020, e eu não abri mais porque dá muito trabalho, porque, enfim, eu tenho muito pouco tempo, só que é uma ferramenta que eu vejo de verdade que dá resultado. Dá resultado. A pessoa, se vocês olharem aí nos comentários do post que eu fiz, até a Edi, que foi uma aluna, falou, nossa, foi um divisor de águas na minha vida, e realmente pode ser. Depende de você e do uso que você faz dessa ferramenta. Olhem lá na bio para maiores informações, tá? E é isso então, gente. Vou abrir para os comentários. Eu quero que vocês agora tirem dúvidas, falem um pouquinho o que vocês querem saber de ansiedade social, o que é um tipo de transtorno de ansiedade e como todo transtorno de ansiedade tem como a gente melhorar muito. Por que eu amo trabalhar com ansiedade? Porque a ansiedade, a gente melhora muito, né? O paciente ansioso é ótimo, porque ele quer melhorar. É muito bom trabalhar. Marina, que live incrível. Ai, que bom, Marina, que você gostou, porque eu vou dizer pra vocês, eu tô num mal-estar. Vocês não fazem ideia do mal-estar que eu tô sentindo. Eu tô com isso aqui tudo. Eu não tô conseguindo mexer a boca direito de tanta dor. Terminando aqui, eu vou direto me medicar, que tá brava. Boa noite, Ricardo. Marina, percebi que tenho ansiedade social desde criança. Sempre tive vergonha de comer na frente dos outros e dos amigos. Pois é, Marina, olha que interessante. Isso é um sintoma típico de ansiedade social. E você tem ansiedade, né? A ansiedade social, ela traz essa coisa de vergonha de comer na frente. É tão interessante, né? Na capixaba. Depois do divórcio, não consegui mais ir à academia, mas faço terapia e vou começar essa próxima semana. É isso aí. Frequentar a academia é um ambiente que tem muita gente que tem dificuldade. Muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Tem gente que só consegue ir se for com um amigo, né? Que não consegue chegar sozinha. Excelente live. Que bom, Pado, que bom. Você chegou há pouco tempo aqui no perfil, né? Que bom que você gostou. Ambiente de academia é brabo. Juliana, a terapia, a TCC é o melhor tipo para tratar a ansiedade social? Então, Juliana, tem muita gente que vende essa ideia, né, da TCC ser a melhor forma de tratar a ansiedade social. Na verdade, o que garante o sucesso da terapia, e eu falo isso sempre, é o vínculo que é estabelecido entre o paciente e o psicólogo, né? Então, eu acredito que isso é o mais importante. A TCC, ela tem ferramentas, né? Então, ele acaba sendo usada por ser essa coisa um pouco mais prática, né? E talvez, para algumas coisas, você tenha um resultado mais rápido. Pode ser interessante, sim, com certeza. Marina, piorou mais agora. Sempre que converso com as pessoas depois, fico repassando o que falei, tentando lembrar se falei algo de errado. Ai, Marina, que sofrimento. Você já está tratando? Eu não lembro se você já trata em terapia. Melhoras pra você e ótima live. Obrigada, Edna. Mas vou adotar todas as coisas que você falou na live hoje. Ótimo, Marina. E depois faça como eu sempre falo. A live vai ficar salva lá no YouTube. Então você vai lá e revê. Porque é importante, a gente vai ali, ó, pegando coisas que a gente não pegou. É bem bom isso. Eu adoro rever coisas, né? Pra gente voltar e isso faz sentido. Cida. Eu tinha tanta ansiedade social que quando eu tinha que apresentar um trabalho eu tremia tanto que todo mundo viu o papel na minha mão tremendo. Pois é, Cida. É horrível, né? E esse é um dos maiores medos, né? Que a pessoa
que as pessoas à sua volta percebam a sua ansiedade. E é difícil esconder, né? Rita, foi excelente a live. Melhoras, obrigada. Ricardo, estima as suas melhoras. Deus te abençoe por nos ensinar a sermos melhores. Obrigada. Marina, sempre revejo suas lives. Muito obrigada por me responder. Que bom, Marina. Isso é importante, né? Eu falo em rever, gente, é porque tem coisas que a gente precisa processar devagar. É muita informação, né? Às vezes eu falo, principalmente nessas lives, né, que eu trago bastante conteúdo. Tem coisa que escapa, né? Tem coisa que escapa. Então eu gosto de deixar salva lá, porque fica lá, tipo um arquivo, né? Onde a pessoa pode ir lá, fica separado lá todas as lives por assunto, é só ir lá e ver. Gente, mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Quem chegou agora, depois assiste a live salva, que vai ficar lá no Instagram. Eu acho que deu para eu esclarecer bastante, né? Os aspectos da ansiedade. Solange, sempre muito claro em suas explanações. Gratidão sempre por sua colaboração e melhoras. Rinite é muito ruim mesmo. Ai, nem fala, Solange, olha. Obrigada, que bom que você gostou. Mas a rinite é uma coisa que me destrói num nível. Gente, se vocês quiserem, depois entrem lá também para conhecer mais sobre o programa Sintonia. Realmente é um curso que eu fiz com todo carinho, né? É um programa, não é um curso. É um programa de autoconhecimento e que é uma ferramenta que ela traz resultado efetivo, comprovado, né? Então, vai ser muito bacana. O valor do programa é de R$399, que pode ser dividido em 12 vezes. O preço dele, de verdade, quem comprar vai ver que é ridículo, perto da quantidade de conteúdo que tem ali. Eu quero realmente que vocês possam ter acesso a isso e possam melhorar a qualidade de vida de vocês, né? Conseguir lidar com a ansiedade de uma maneira mais saudável, aprender um pouco mais sobre si mesmo, entender um pouco o teu processo, o teu modo de funcionar e caminhar com mais leveza na vida, porque é isso que a gente merece dessa vida, né? Viver com leveza, com tranquilidade e com saúde mental, porque isso, gente, não tem preço. Eu acho que a saúde mental ela é mais importante até do que a saúde física, e não é porque eu sou psicóloga, é porque a pessoa, às vezes, quando ela adoece fisicamente, se ela tiver com a cabeça boa, ela fica outra pessoa, né? Assim, ela consegue lidar com o adoecimento dela de uma maneira bem mais tranquila. Agora, se a pessoa tá bem fisicamente, mas tá mal mentalmente, aí não tem o que ajude. Capixaba, rinite, evite lactose também. Sofri muito, mas diminui a lactose, eu não sofro tanto quanto antes. Pois é, eu sei. Eu sei que tem que evitar, né? Porque realmente piora. Ai, gente. Gente, então é isso. Ai, eu vou fechar aqui, gente, porque eu realmente tenho que me cuidar, que pelo menos eu não... Ai, desculpa. Pelo menos eu não espirrei durante a live, que é muito chato você assistir uma live, como eu já fiz algumas aqui, espirrando sem parar. É horrível. Gente, então é isso. Depois a pessoa vai lá, dá uma olhadinha lá no vídeo que vai estar lá no YouTube, tá bom? Vou me despedir de vocês. Semana que vem, véspera de feriado. Obrigada. Véspera de feriado, não teremos live, tá? Porque véspera de feriado a gente vai curtir, vai relaxar, vai estar com a família ou com os amigos, ou enfim, né? Ou se preparando para viajar. Então, semana que vem nós não vamos ter lives, só daqui 15 dias, tá bom? Obrigada, Mary, gente. Obrigada pelos desejos de melhora. Eu também... Eu realmente preciso melhorar, que eu tô ficando bagaço. Um beijo pra vocês, uma boa noite e até daqui 15 dias na próxima live.